Sejam bem-vindos para mais uma edição do nosso simpósio. Eu estou aqui com o professor Leonardo Heidemann, que é professor do Instituto de Física da URGS e membro permanente do programa de pós-graduação em ensino de física, onde orienta pesquisas de mestrado e doutorado. Licenciado em física pela URGS, também concluiu nessa universidade um mestrado e doutorado em ensino de física. Seu trabalho investiga como as pessoas constroem conhecimento científico com foco em modelagem científica, metodologias ativas de ensino e no papel de atividades experimentais e computacionais na aprendizagem. Agora eu vou passar a palavra para o professor Leonardo. Bom, muito obrigado, Isadora. A minha proposta aqui hoje é falar um pouco sobre o campo magnético da Terra, falar um pouquinho como ele funciona. E eu optei por começar essa discussão mostrando que o campo magnético faz parte de um conjunto de combinações que são essenciais para a vida na Terra. A Terra está a uma distância do Sol muito precisa, que possibilita que a gente tenha água na forma líquida na nossa superfície, assim como na forma gasosa. Além disso, a massa do planeta Terra ela é muito específica, de tal modo que a gente tem uma atmosfera estável. O nosso planeta também tem processos geológicos que renovam o carbono, que possibilitam que tenha vida, e o campo magnético da Terra também é algo extremamente importante nesse contexto, porque é graças ao campo magnético da Terra que a gente tem um escudo protetor, né? O vento solar que chega até a Terra, em grande parte, é desviado pelo campo magnético da Terra. Se a gente não tivesse esse campo magnético, a gente teria uma ionização da atmosfera terrestre, de modo que a gente não teria uma atmosfera estável como a gente tem. Além disso, o campo magnético da Terra ele presta um grande serviço para nós, para nos orientar em grandes navegações. Historicamente foi muito importante, com bússolas como essa aqui, está aqui na minha mão, né? E também ela nos possibilita espetáculos, né? Se a gente fosse para países nórdicos, a gente teria acesso às auroras boreais e austrais, que são lindíssimas. Claro, tudo isso nos levanta uma série de questões sobre como que isso funciona. Historicamente, mexeu com o imaginário de muita gente, e é aqui que, de certo modo, ciência e arte se aproximam. Eu coloquei duas frases de um grande artista, Paul Klee, Paul Klee, que é da Bauhaus alemã, apesar dele ser suíço, e do Albert Einstein, talvez o cientista mais famoso da história. O Einstein dizia é a teoria que decide o que podemos observar. Né? Na verdade, é a partir da teorização da física que a gente enxerga as coisas. E o Paul Klee fala, a arte não reproduz o visível, ela torna visível. De certo modo, o que ciência e arte tentam fazer, de modo diferente um dos outros, mas de certo modo com o mesmo objetivo, é possibilitar que a gente enxergue. E ele passou por Magnésia, né? Magnésia é uma cidade que deu origem ao nome de uma pedra muito conhecida, a magnetita, né? Que tem propriedades magnéticas e aproximava as coisas e movia as coisas. Tudo isso levava o Tales de Mileto a pensar que o ímã possui uma alma que revela poderes invisíveis, coisas que a gente procura entender, mas não enxerga. O pensamento de Tales de Mileto influenciou muito o Platão e o Aristóteles, mas esses dois caras acabaram separando um pouco matéria de forma. Né? De certo modo, o que esses caras estão dizendo? A eidos da matéria é a essência que se manifesta. A gente tem a parte material dos corpos e a forma dos corpos define a forma como a gente se comporta. De certo modo, seria algo do tipo, por que um gato mia? O gato mia porque é um gato. Né? Digamos, o macaco macaqueia, o gato mia. E a magnetita, a alma dela é atrair corpos. O eidos da magnetita é atrair os corpos. No Renascimento, o magnetismo passa a ser vinculado à alma do mundo. A natureza filosofia, que foi uma perspectiva filosófica extremamente influente na ciência, proposta pelo Schelling, né? Ela levou os cientistas a pensar, ela na verdade, ela exprime o que está por trás de todos os fenômenos, tanto elétricos, quanto magnéticos, quanto termodinâmicos, né? Para eles, calor, eletricidade, magnetismo, as próprias quantidades de movimento, tudo isso teria que ter uma mesma origem, e essa origem estaria na alma do universo.
William Gilbert era um adepto da natureza filosofia. William Gilbert, lá em 1600, publicou o De Magnete, né, que é, na verdade, o start, o início, o impulso dos nossos estudos que a gente tem hoje na área de magnetismo. Lá ele vai concluir que a Terra se comporta como um imã gigante. Como que ele fez isso? Eu tenho a capa da filosofia. E como que o William Gilbert descobriu isso? Ele usou um aparato experimental semelhante a esse da foto, que é chamado de Terrela. Eu vou dar um zoom nesse negócio. Ele pegou e fez um imã redondo e viu como que um material imantado se comporta em volta dessa bola imantada, né? E concluiu que esse ímã se comporta de modo muito semelhante a uma bússola em volta da Terra, né? Isso leva ele a construir uma série de representações da Terra. Inclusive, ele propõe um modelo gravitacional em que a Terra produziria eflúvios magnéticos que provocariam uma atração com o Sol. Então, para ele, gravitação era uma manifestação da propriedade magnética da Terra. E essa propriedade magnética era o que chamava de orbis virtutis, a virtude terrestre, a alma terrestre. É a partir do Gilbert que a gente começa a pensar a Terra como está aqui, né? A Terra é um grande ímã. E esse comportamento era uma manifestação do eidos da Terra. Mais à frente a gente tem o que a gente pode chamar de revolução eletromagnética. O Ørsted, um dinamarquês, ele se dá conta que corrente elétrica deflete agulhas de bússolas. Então, se eu tenho uma corrente elétrica passando por um fio, esse fio produz um campo magnético que faz com que a bússola se oriente com o campo magnético produzido pelo fio. Mais adiante, né, o Ampère, ele se dá conta, na verdade, que todos os fenômenos magnéticos decorrem de correntes elétricas. Ele amplia o pensamento do Ørsted, se dando conta, inclusive, que se eu tenho dois fios passando corrente elétrica, os efeitos magnéticos vão ter implicações nos efeitos elétricos, na corrente elétrica, fazendo que, se as correntes são em direções opostas, os fios se atraem, e se as correntes são no mesmo sentido, os fios se repelem. Mais à frente, o Faraday não acreditava na ideia de ação à distância, então ele propõe a noção de campo, né? Ou seja, o efeito magnético não seria uma coisa que um corpo age no outro à distância. Na verdade, eu tenho uma propagação de um campo e essa propagação que vai causar um efeito no outro objeto. Essa figura que está aqui à esquerda é, na verdade, aparato experimental do próprio Faraday original, né? Aqui embaixo eu tenho uma figura de um experimento moderno feito com isso, em que a gente, usando limalhas de ferro, consegue enxergar bem, entre aspas, né? Na verdade, enxergar uma consequência do campo magnético, que é a orientação dessas limalhas de ferro conforme a direção do campo. O que a gente consegue perceber aqui? Correntes, esses caras começam, o Maxwell, de certo modo, ele sintetiza todo esse pensamento, né? Ele se dá conta de que correntes e campos se geram mutualmente. Corrente elétrica gera campo, campo gera corrente elétrica. A gente está, de certo modo, unificando teorias elétricas e magnéticas. E por isso, aquele modelo que a gente tinha de um grande ímã se modifica por um grande eletroímã, né? Eu posso pensar que eu tenho... Aqui eu estou fazendo uma analogia, já eu vou explicar exatamente como isso funciona, mas eu posso imaginar que se eu tenho uma bobina passando uma corrente elétrica, né, eu tenho uma bobina nada mais é do que um fio enrolado, essa corrente elétrica gera um campo magnético. Assim como o Ørsted mostrou que uma corrente elétrica provoca um campo magnético. A grande questão é quem que compõe esse eletroímã, né? Como que eu não tenho uma bobina gigante no centro da Terra, mas eu tenho um fluido em movimento com altíssima velocidade. E esse fluido tem cargas elétricas, né? O que é uma corrente elétrica? Nada mais é do que cargas elétricas em movimento. Então, se eu tenho um fluido no centro da Terra, em que eu tenho cargas livres nesse fluido, e esse fluido está girando em função das altas pressões e altas temperaturas que a gente tem no centro da Terra, eu posso imaginar que essa corrente elétrica provocada pelo movimento do fluido gera um campo magnético. Então, aqui eu tenho uma síntese disso, né? Eu tenho ferro e níquel circulando em alta velocidade no núcleo da Terra. Os fluxos condutores funcionam como um grande gerador. O campo magnético é gerado por essa corrente, né? E o campo se estende
como um escudo protetor em volta do nosso planeta. Quem olha isso pode parecer está resolvido o nosso mistério histórico. Sabemos o que é o campo magnético da Terra hoje. Mais ou menos. Existem coisas que a gente ainda não sabe. Né? Aqui eu coloco 3 mistérios que permanecem vivos, que a ciência ainda busca explicar. Primeiro, a gente não consegue explicar com suficiente precisão por que o polo norte magnético ele se desloca continuamente. A gente não consegue fazer boas previsões de onde ele vai aparecer. A gente tem anomalias nesses campos magnéticos. Existe uma região, a anomalia do Atlântico Sul, que é uma região de enfraquecimento do campo magnético da Terra que afeta satélites, e a gente tem pouca explicação sobre por que isso acontece. E a gente tem, historicamente, pela história geológica do planeta, a gente tem a constatação de que os polos norte e sul do planeta, eles se invertem periodicamente. Não temos um bom modelo para explicar isso até hoje, certo? Então, esse é um mistério que permanece. A gente ainda não sabe explicar e estudos estão sendo desenvolvidos em diversos lugares do mundo para a gente tentar entender isso. Certo? Isadora, é isso que eu tinha para apresentar, tá? Contando um pouquinho da história, um pouquinho do entendimento desse coração magnético do planeta, né? De onde saem essa propriedade do nosso planeta que é tão importante para nós por diversos motivos, e que recheou a ciência de muito misticismo durante bastante tempo, de muito mistério, ao mesmo tempo de muita beleza, né? Em função principalmente das auroras. Sim. Certo? Certo, muito obrigada. Achei linda a apresentação. Realmente é algo que a gente, pelo menos eu, não tenho muito contato. Então foi muito maravilhoso ter essa nova perspectiva em cima dos campos magnéticos. Muito obrigado. Muito obrigada, Leonardo.